falar já que estamos falando da regular, vamos fazer terra sem lei. A Deep Web é uma terra sem lei mesmo? Então, a Deep Web, é engraçado você falar, né? É uma terra sem lei pela seguinte questão. O que é a Deep Web, né? É uma internet totalmente diferente desses IPs? Não, na verdade é uma camada, vamos dizer assim, é como se fosse um submundo da internet, onde se navega criptografado. O que é criptografado? Criptografar é você embaralhar as informações. Então, você não consegue entender o que é que aquilo está conversando. Quando você abre seu WhatsApp lá, que diz assim, essa conversa é criptografada fim a fim, né? Então, a Deep Web, ela usa de um mecanismo de segurança que ele tem que existir, como tudo, né? Einstein inventou a questão da teoria da relatividade, não pensava que a bomba atômica ia existir, mas tudo bem. Esse é o caso. Então, na internet, existem os mecanismos que a gente chama de criptografia, ou seja, eu cifro uma coisa aqui na minha ponta, com uma mensagem, ou seja, embaralho aquilo ali, vamos dizer, o A virou E, o não sei o que virou A, as meninas no meu tempo que brincavam com negócio de não sei o que, né? Aquelas línguas, você cifra e só a pessoa do outro lado entende aquela cifra. Isso é a criptografia de uma maneira mais simples. Então, a Deep Web, ela é um ambiente criptografado. Por ser um ambiente criptografado que se criou isso, então lá se circula algumas coisas, né? Então lá é o submundo da internet. Então se compra algumas coisas ilegais, se vendem algumas coisas ilegais, né? Se fazem comunicações ilegais. É isso. Ela existe e tá aí. Não tem como rastrear isso? E ninguém reclama, não é? Assim, por exemplo, há um tempo atrás no Fantástico, não sei se vocês viram, acho que a Interpol criou uma ferramenta de inteligência artificial que era uma criança que falava com pedófilos, não sei o quê, com inteligência artificial já naquela época. E aí isso era na Deep Web, ou seja, eram os caras tentando, ou seja, eles usaram de um mecanismo para prender pessoas que faziam aquele tipo de ato na Deep Web. Então assim, isento também o cara não tá, porque ele também ele não sabe com quem é que ele está conversando do outro lado. Então, os próprios órgãos de inteligência dos países utilizam a Deep Web para, quando querem encontrar, isso aqui aconteceu, sabe? Aconteceu, deve ter partido lá da Deep Web. Então, o cara vai lá e bloquear também não dá, porque você não sabe onde ela está armazenada. Ela é, de novo, a internet é descentralizada. Não tem um endereço físico. Entendeu? O seu dado do Google, vamos pensar assim, na coisa mais simples. O seu dado do Google, sei lá, quem tem um Gmail aí, quem tem um e-mail, um Hotmail, você sabe onde esse dado está? Não. Pode estar nos Estados Unidos, pode estar na Sibéria, pode estar em São Paulo. Todo em qualquer lugar onde o Google tem data center, esse dado pode estar. Inclusive replicado. Não, se é brasileiro deve estar a maioria em São Paulo. Calma, pode estar em São Paulo e replicado na Irlanda, por exemplo. Porque se parar em São Paulo, você não quer nem saber. E você nem vai saber que São Paulo parou. Vai continuar acessando seu dado. Então você não tem noção na internet onde as coisas estão armazenadas. No caso de PF tem muita coisa, diz que até contratação de assassinato, tudo, né? Não, quem anda por lá... A ilegalidade é o submundo. Como existe no mundo, sem ser o mundo virtual, o mundo normal, né? Normal. Você às vezes... Locais onde aqui a gente não consegue acessar no país. Isso, você hoje chega, vai lá, quem gosta de contratar a morte de alguém, já sabe onde vai procurar, né, o serviço. Então, é basicamente isso. E esse negócio VPN, que foi a bola da vez aí com esse negócio do X? VPN, o que é VPN? VPN é uma sigla de Virtual Private Network, ou seja, rede virtual, rede privada virtual. Network é rede. Então, isso, de novo, é uma técnica que existe em redes e internet há muito tempo. E ela serve para quê? De novo, foi criada para segurança. Então, por exemplo, a senhora tem o seu escritório, e lá no seu escritório tem determinados arquivos e peças que a senhora não quer disponibilizar na internet. Ele está num computador no seu escritório. Então, mas aí às vezes
a senhora poder estar em Salvador, em qualquer outro lugar, até em sua casa. E por questão de segurança, diretamente você não quer liberar aquela informação para o computador de sua casa ver. Então você criava uma rede virtual, através de um programa, que é como se você lá dentro do seu escritório estivesse. Isso é uma VPN. Então ela emula que é como se, vamos dizer assim, o teletransporte não aconteceu ainda, mas é como se você se teletransportasse para aquele local. Certo? Então isso é uma VPN. E a VPN, por que a VPN é utilizada? Por que a VPN é utilizada, então, no caso como o X? Porque a internet o X foi bloqueado onde? Aqui. No Brasil. Então eu vou arrumar um servidor de VPN e vou me teletransportar para os Estados Unidos e vou acessar os Estados Unidos, o X pelaquele meu escritório lá dos Estados Unidos. Então a VPN faz isso. Assim, e ela pode ser usada para diversas outras coisas. Por exemplo, por quê? Porque os IPs, eles têm uma espécie de geolocalização. Se o IP é da Avanza, se o IP é da Claro, eles sabem que aquele IP é um IP brasileiro. Pronto. E aí, por exemplo, o Netflix que você acessa no Brasil não é o mesmo Netflix que você acessa na Europa. O catálogo é outro. O catálogo da África é outro. Ele tem mais filmes daquela coisa. Daquela cultura. Na Ásia é outro. E como é que o Netflix resolve isso? Através dos IPs da geolocalização. Genial, eu viajei para a Europa e queria assistir a final do Campeonato Brasileiro do Baiano. Mas eu botei o Globoplay lá e não aparece. E não vai aparecer. Qual o jeito? Fazer uma VPN com o Brasil e acessar o Globoplay. Ou seja, o que eu estou chamando é se teletransportar virtualmente para o Brasil e acessar como se no Brasil estivesse. Entendi. Então a VPN é isso. Vamos falar aqui. Eu quero falar. Quem? Manda ver. Boa noite, professora educadora. Eu tô gostando da entrevista com meu pai. Aqui é Dante. Obrigado, filho. Inclusive, viu, pessoal? Esse rapazinho que falou aqui é meio culpado por eu meio que chegar atrasado. Tava trabalhando hoje, ele passou mal na escola, tive que levar no hospital, mas graças a Deus deu tudo certo e estamos aqui. Ele é um futuro... Acho que não, viu? Eu acho que ele é o cara dos esportes, né? Quem conhece ele, acho que ele vai gostar mais dos esportes. Vai puxar meus tios aí, gosta do futebol, karatê, crossfit. Seu tio Jailton, né? O encrenca. Ele chamou ele de xaropinho. Eu disse, tu é xaropinho, viu? Mas é isso. Meu tio Jailton, Leilson, meu pai ainda joga. Então a família de meu pai, todo mundo. Eu que não fui muito pros esportes. Eu jogo de vez em quando... buraco com ele, rapaz. Se ele estiver ganhando, tudo certo, no problem. Agora, se estiver perdendo, não tem problema. Então a internet fica quase impossível bloquear, fazer qualquer coisa, né? Assim, é como eu falei. A internet, na verdade, nasceu para ser uma coisa livre. Não, eu acho que o que ele está querendo saber é o seguinte. Por exemplo, eu estou colocando um vídeo, né? Um vídeo com inverdades. Certo. Isso pode ser bloqueado, né? Pode, isso pode. Você pode acessar a justiça mandar bloquear e é obrigatório. E aí isso são as leis das plataformas digitais. É isso que precisa ser regulamentado. E no Brasil vai ter uma discussão maior, né? Porque hoje a gente está recebendo essas ordens direto do STF, né? E não é novidade para ninguém. Então, o que é que se pensa em fazer? Se você for ler um pouco do que está se propondo na lei. Criar-se uma autarquia, que seja uma autarquia que, assim como existe para a LGPD, que é a NPD hoje no Brasil, que ela possa regulamentar e aí sim apurar, ter a competência técnica para apurar e fazer esse bloqueio. Se vai se criar uma autarquia nova, a gente não sabe. Há também a Anatel querendo, pelo meio... dizendo que tem legitimidade para poder fazer isso, mas assim, existe a figura de uma autarquia. Se já vai ser uma existente como a Anatel, se vai ser a NPD que vai acumular, a gente não sabe. Mas no desenho é isso, né? É exatamente isso. Até porque tem que ter também do outro lado, né?
o direito à ampla defesa daquela pessoa que também botou o conteúdo, porque senão também vira censura. Então, é uma via de mão dupla também. Genial, deixa eu te perguntar uma coisa, para que você possa dar informação ao nosso público, nossos ouvintes. Muita gente, depois da eleição de 2020 para cá, ela vem tendo muita perturbação. Sim. Por conta de uma coisa chamada fake news. Sim. Né? Que sempre existiu, né? Sempre existiu. É mentira, mentira. Mas o que acontece? Hoje, as pessoas pensam, muitas pessoas pensam, que aquilo que é classificado como fake news é algo porque eu não gosto do conteúdo, Sim, né? sim. É mais um deferimento decorrente da minha insatisfação com aquele conteúdo Sim. do que pelo fato do conteúdo em si não conter verdades. Tá. Aí a gente vai para... Vou voltar para o início da entrevista, que eu falei para vocês. A rede social coloca a gente numa bolha. Numa bolha onde, assim, de novo, disclaimer, tá, gente? A opinião própria minha, apesar de representar a empresa, representar a associação, mas aqui eu pessoalmente falando e expedindo minha opinião, porque é importante dizer isso, porque senão o que eu falar aqui repercute em Avanço, repercute em Abrinq, em Pro Bahia, né? Mas isso aqui é um disclaimer e opinião própria minha aqui, tá? Por conta da gente viver nessa bolha, ou seja, e a bolha existe por quê? A bolha existe para prender a gente e os caras vender propaganda. O que a rede social vende pra gente hoje? Propaganda. Todo mundo compra um curso aí, todo mundo já comprou alguma coisa, pronto. E a gente vive meio que naquela bolha. Então, no meio daquela bolha, tem assuntos que são verdadeiros e pode ser colocado algum tipo de assunto que é fake, ou seja, que não tem comprovação. O que para mim é um assunto fake? É o que não tem comprovação de verdade. Aí você diz, mas tem gente que classificou como fake news, mas tinha um fundo de verdade. É por isso que tem que ter alguma coisa para regulamentar isso. Porque também, assim, o selo de fake news hoje que muitos órgãos colocam, pode ter viés. Isso aí não posso... em algumas situações pode, tá? Porque você não tem... Em algumas situações você não tem uma apuração tão longa assim. Quando você tem uma apuração que vai para o STF, que não sei o que, tal, mas hoje existem iniciativas, por exemplo, de fato ou fake, não sei o que. Se bem que, por exemplo, o fato ou fake é até bom que ele dá uma linha de raciocínio por que é fake. E aí é importante a gente entender também. Mas tem outros que não, porque dizer que é fake news ou não é, então tem que se ter uma comprovação. Só que o fato de você estar na bolha, às vezes você chega lá e diz assim, rapaz, isso aqui é fake, está mostrando que isso aqui nunca aconteceu, não sei o quê. Mas você está naquela bolha, naquele hype ali, seja ele qual for. E aqui a gente não está falando de A ou lado A, lado B, que no Brasil é um problema hoje falar isso. Você está naquela bolha ali e aí pronto, aquilo ali virou verdade para você. E mesmo que lhe prove o contrário, é verdade. É verdade. Por quê? Porque a gente não consegue mais ouvir o contraditório. A bolha faz com que a gente, tipo assim... Ela quem está provocando essa intolerância, sim, né? Se você for olhar os algoritmos, porque assim, a qualidade dos algoritmos, gente, de rede social, vocês não têm noção. Eu gosto da noção, me dê essa noção. Você não tem noção de como é que ele funciona. Por exemplo, como é que o algoritmo sabe se você se interessou por um tema ou outro? Você está ali passando seu story. Como é que você acha que ele sabe que você gostou? Eu parei no story ali de Lina Santana. Aí semana que vem, Lina Santana, aí ela aparece de novo no meu story. Por que ele sabe que você gostou? Porque você parou o dedinho em cima. Você não passou rápido, você segurou o dedinho em cima ali alguns segundos. Aquilo ali é sinal de interesse. Então, já fica guardado. O usuário tal se interessou pelo conteúdo de Lina. Então, eu vou começar a ofertar conteúdos parecidos com o de Lina. É conteúdo o quê? Sei lá, um conteúdo religioso. É um conteúdo dessa forma. E aí, no meio desse conteúdo classificado parecido com o de Lina, pode ter um conteúdo também de fake news que está classificado daquela mesma forma que vai entrar. Então, é assim que essa fake news entra. Ou, isso é um dos métodos. Então, outro método é, todo mundo compartilhou, não sei o quê. Então, aquele conteúdo, a rede social, ela não está preocupada com o que está dentro do conteúdo. Ela está preocupada com as reações da gente. A verdade é essa. Como reação. Se muita gente compartilhou e Lina não viu aquele conteúdo, mas ela se interessou por aquele conteúdo vai passar no feed dela. Porque está todo mundo que é parecido com ela, ou seja,
ele coloca a gente em bolhas, coloca a gente em tribos. Então, se você chegar no meu feed, você vai ver muita coisa de internet e vai ver coisa de música, que eu adoro música. Eu gosto de muita coisa variada. Então, aí vai ver. Mas, por exemplo, se você vai chegar no feed, por exemplo, de Lina, imagino que vai passar muito conteúdo católico, mas não vai passar nenhum conteúdo protestante. Não que o protestante esteja errado, mas, ou seja, coloca ela numa bolha na bolha entendi. dela ali. Mas pode, você tem. Não expande. Não né? expande. Não expande. Exatamente. Antigamente, só o fato de você folhear um jornal lhe expandia, porque você passava por um conteúdo que você não gostava e chamava atenção. Hoje a rede social não dá mais essa opção a gente de ver algo diferente. Você só consegue acessar conhecimentos diferenciados se você mesmo estiver buscando esses conhecimentos. Exatamente. Ela não lhe propõe nenhum conhecimento diferenciado. Pô,